Dizem que no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Então agora não tem mais desculpas. O ano oficialmente começou. Eu sei que você fez suas resoluções no final de ano, então vamos botar em prática, porque 2022 vai ser um ano muito movimentado. E isso influencia nos nossos investimentos. Mas não é só o ano que vai ser movimentado. Este canal também vai, porque estamos oficialmente de volta e tem muito conteúdo bom vindo por aí para ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro. Então seja muito bem-vindo ao Clube do Investidor. Já se inscreve no canal clicando aqui embaixo e fica por dentro de tudo que está vindo por aí. Vamos pro vídeo. Apesar de ser um ano novo, não existe um botão de resetar e começar do zero. 2022 é uma continuação de 2021. E o que nós vamos viver esse ano já vinha se desenhando desde o ano passado ou até mesmo antes. Temos um cenário econômico um pouco adverso, mas para nós brasileiros isso não é nenhuma novidade, né? O lado bom disso é que com adversidade e incertezas nós temos oportunidades. Dito isso, é impossível prever exatamente o que vai acontecer. Ninguém tem uma bola de cristal. Então, o que a gente precisa fazer é analisar os cenários prováveis e levar em consideração o que vem acontecendo como um parâmetro. Quem achou que em 2022 a pandemia teria acabado, se enganou. Ainda estamos vivendo essa parte difícil da nossa história e agora com uma variante nova. Já tivemos outras e provavelmente essa não vai ser a última. Mas pelo lado positivo, a vacinação já está bem avançada e apesar do grande aumento de casos nesses últimos tempos, a letalidade está sendo bem menor. Mas temos que ficar de olho, porque novas variantes podem resultar em novas restrições e fechamento de economias. E isso teria um impacto econômico no mundo todo, como já vimos acontecer em 2020 e 2021. Impactos esses que levaram ao nosso cenário atual. No ano passado, tivemos um aumento considerável da inflação e voltamos a bater 2 dígitos. Fechamos 2021 com um aumento de 10,06%. Então vamos entender o que isso significa. A inflação é a perda do poder de compra do dinheiro. Isso significa que os bens e serviços que negociamos ficam mais caros. Para calcular isso, é feita uma média ponderada de diversos itens da cesta de consumo das famílias. Mas vamos fazer um exemplo prático. Supondo então que no dia 1º de janeiro de 2021, você foi no mercado e comprou carne, arroz, feijão, papel higiênico. Isso tudo saiu por R$100. Para você comprar estes mesmos produtos, nas mesmas quantidades, só que um ano depois, no dia 1º de janeiro de 2022, você precisaria de R$110. A mesma quantidade, os mesmos produtos custariam R$10 mais caro. Muito ruim, né? Mas pior ainda se o seu salário ou os seus rendimentos não aumentaram estes mesmos 10% no ano. Nesse caso, você está perdendo poder de compra. Então vamos falar sobre o que causa a inflação, para entender o que aconteceu na nossa economia. Um dos motivos é o aumento dos custos de produção. Chamamos isso de inflação de custos, quando os insumos para produzir os bens ficam mais caros. E este aumento precisa ser repassado no produto final. E como o Brasil é um país que depende de muitos insumos importados para sua produção, e o dólar subiu muito desde o início da pandemia, o preço dos insumos também subiu. Mas este não é o único motivo. Podemos também ter aumento de inflação decorrente de um crescimento da demanda e também decorrente da emissão de papel moeda. E neste caso é a consequência das políticas adotadas durante a pandemia, não só no Brasil, mas no mundo todo. Diversos países disponibilizaram auxílios à população, ou seja, deram dinheiro para que as pessoas que não podiam trabalhar conseguissem sobreviver. Então nós tivemos uma injeção muito grande de dinheiro, mas a economia não estava produzindo na mesma intensidade. Assim tinha mais dinheiro circulando para menos bens disponíveis. As pessoas tinham o dinheiro do auxílio e continuavam demandando os bens. Mas com o fechamento de empresas e indústrias, a produção, o lado da oferta, não conseguia acompanhar a demanda. E isso acaba gerando inflação. Então podemos ver que foi um conjunto de fatores que levou a este cenário. E claro, eu não estou entrando no mérito das ações tomadas, se foi feito da maneira certa ou da maneira errada. Essa é apenas uma análise dos fatos. Ninguém estava preparado para algo assim e claro, olhar em retrospectiva é muito mais fácil. Mas vamos seguir. A inflação aumentou e esse problema precisa ser controlado. O instrumento que utilizamos para isso se chama taxa de juros. No Brasil, a famosa Selic. A taxa de juros é um instrumento de política monetária. Ela pode servir tanto para incentivar a produção e o desenvolvimento econômico de um país, quanto para frear.
Ano passado, chegamos a ter uma Selic de 2%, um nível extremamente baixo para um país como o Brasil. Mas isso aconteceu porque a pandemia pegou todo mundo de surpresa, de repente parou tudo e o governo precisava incentivar a economia. Quando a taxa de juros está baixa, o crédito fica mais barato e é um grande incentivo para o consumo das pessoas e das empresas. Aquele casal que está procurando um apartamento, o financiamento fica mais barato. Aquele empresário que quer expandir a produção e investir em equipamentos, o crédito no banco também fica mais barato. E também as pessoas que possuem um patrimônio investido em renda fixa começam a colocar na balança se vale a pena deixar aquele dinheiro ali parado, rendendo pouco. É mais lucrativo botar ele para girar na economia. Então, nesses momentos, a taxa de juros serve para isso, para incentivar a economia. E falamos que o governo está fazendo uma política monetária expansionista. Vamos pensar assim, então, sempre o oposto. Se reduz os juros, aumenta a economia. Se aumenta os juros, reduz a economia. Bom, a ideia é essa, mas a inflação disparou e, como eu falei, a taxa de juros é um instrumento para conter ela, só que nesse caso ela age da maneira inversa. Então, ocorre um aumento da taxa de juros para tentar conter a demanda e estabilizar a inflação. Quando a taxa de juros aumenta, o custo da dívida das pessoas também aumenta. Então elas precisam despender um valor maior da sua renda para pagar as dívidas. E assim acaba sobrando menos para consumir. Quem está pensando em investir na sua empresa, ampliar a produção, fica com o pé atrás, porque o empréstimo agora está mais caro. E assim o aumento dos juros funciona como um freio na economia. É claro que existem pontos negativos nisso, mas quando temos uma inflação alta e uma economia que cresce pouco, algumas medidas precisam ser tomadas para o poder de compra da população não ser corroído com o tempo. E foi assim que saímos de uma Selic de 2% para 10,75% ao ano. A taxa de juros subiu muito, como a gente já viu. Mas parece que estamos chegando ao fim desse ciclo de alta. E quando isso acontece, surgem oportunidades de marcação a mercado na renda fixa. Calma que eu vou explicar o que é isso. Com a taxa de juros alta, os títulos de renda fixa estão pagando bem. Mas quando a taxa de juros cai, esses títulos passam a pagar menos. Esses produtos com essas taxas que antes eram ofertadas não estão mais disponíveis para venda no mercado, mas você tem ele na mão, na sua carteira. Então, se você tem um título pré-fixado, por exemplo, um IPCA mais 5,5%, que paga a inflação, representada pelo IPCA, mais 5,5%, e tem um vencimento em 2055. E o DI futuro, que é a expectativa da taxa de juros futura, cai. O seu título, ele passa a valer mais. Assim, quando o DI futuro cai, você pode vender esse título para o mercado e tirar um bom lucro com isso. Em 2015 e 2016, quando a taxa de juros estava alta e começou a cair, tivemos oportunidades de fazer mais de 50% ao ano com marcação ao mercado. Mas claro, quando existe oportunidade de um ganho fora da curva, também existe risco. Neste caso, o risco é a taxa de juros continuar subindo por mais tempo. É impossível prever com 100% de certeza que ela realmente vai estabilizar e começar a cair. Se isso acontecer, o seu título passa a valer menos, porque a taxa de juros aumentou e você tem um título posicionado a uma taxa de juros mais baixa. Mas se você não vender e segurar esse título, vai continuar recebendo o que você acordou na contratação, que é o IPCA, representando a inflação, mais 5,5% ao ano. Os títulos de renda fixa de menor risco são os pós-fixados, normalmente atrelados ao CDI. Por exemplo, um título que paga 110% do CDI. Se a taxa de juros da economia subir, ele vai pagar mais, porque ele vai sempre acompanhar o movimento da taxa de juros. Se essa parte de renda fixa e marcação a mercado ficou um pouco confusa, não se preocupa. Eu já estou gravando um vídeo falando exclusivamente sobre isso e ele vai ao ar em breve, tá? Mas não é só na renda fixa que temos oportunidades. Temos a renda variável também. Ano passado a bolsa caiu. Esse início de ano ela está dando uma recuperada. Entrou bastante capital estrangeiro no país e isso ajudou. Mas temos um ano de eleição pela frente. E, em ano de eleição, especialmente essa, que será extremamente polarizada, vai gerar bastante instabilidade no mercado. Os investidores ficam inseguros nesses momentos. E quando o mercado está assim, ele costuma cair. E quando a bolsa cai, surgem excelentes oportunidades de compra. Temos empresas negociando a múltiplos excelentes, empresas sólidas, com bons resultados e por um preço mais barato. Não tem nada melhor do que isso. E se você é um investidor que pensa no longo prazo, aquele que compra ativos bons para esquecer e só dá aquela conferida de vez em quando para ver se está tudo ok, é uma oportunidade, meu amigo.
Então, com certeza, a Bolsa de Valores este ano é para ficar de olho. E quer mais oportunidade? Temos mais. Viu como o dólar caiu nesse início de ano? Tá um momento bom para fazer um preço médio nos seus ativos dolarizados. Os Estados Unidos possuem a economia mais desenvolvida do mundo, as maiores empresas do mundo e também as melhores. Investir lá é essencial para reduzir o risco do seu patrimônio. Uma moeda forte e uma economia forte. O Brasil, querendo ou não, é um país mais arriscado, mais instável. Claro que existem boas oportunidades, mas é importante não ter todo o seu patrimônio aqui, por segurança e também por rentabilidade. Desde a criação do real em 1994, ele só se desvalorizou frente ao dólar. Tivemos alguns momentos bons no meio do caminho, mas no longo prazo a direção do dólar foi sempre para cima. E o crescimento da economia norte-americana também foi superior ao da brasileira, e isso reflete o crescimento das empresas lá. Além disso, novamente, temos toda a instabilidade do cenário político para esse ano, e isso também interfere no dólar. Normalmente ele sobe nesses momentos, então agora que está mais barato, pode ser uma boa oportunidade de compra. Lembrando, pessoal, nada disso é recomendação de investimento. Essa é a minha opinião sobre os diferentes ativos da economia. É o que eu vou ficar de olho nesse ano de 2022, porque eu vejo oportunidades em várias classes de ativos. Alguns podem apresentar um retorno mais rápido, mas o meu objetivo é um retorno maior no longo prazo. Então, novamente, como eu sempre invisto, é balanceando minha carteira e principalmente diversificando. Diversificando em moeda, dólar e real, diversificando em classes de ativos, de renda variável e de renda fixa e também dentro delas. Temos na Bolsa de Valores ações, mas também tem fundos imobiliários que estão pagando bons dividendos, tem muita oportunidade ali. O importante mesmo é diversificar. Assim otimizamos menor risco com maior rentabilidade. E eu não poderia deixar de comentar sobre as criptomoedas, que tiveram uma queda considerável e são ativos dolarizados também. É para ficar de olho, hein? Mas eu vou fazer um vídeo exclusivo para falar sobre isso. E ele vai ao ar já na semana que vem. Então se inscreve no canal e fica de olho no que tá vindo por aí. Tem muita coisa boa para te ajudar na sua caminhada rumo à independência financeira. E não esquece do like se gostou do vídeo, dá uma forcinha aí. Eu sou o Cassino Dalmas, muito obrigado e até a próxima.